Boa noite a todos, eu sou Michel Kobelinski e na noite de hoje tenho a honra de participar do lançamento do primeiro concurso do Clube Literário Václav Raymond, com patrocínio honorário do Consulado-Geral da República da Polônia em Curitiba e em parceria com o Departamento de Letras polonês da Universidade Federal do Paraná. O Clube Literário Václav Raymond, com sede em Porto União da Vitória, Paraná, Santa Catarina, reúne poloneses, descendentes de poloneses e apreciadores da cultura polonesa em suas mais variadas expressões. Neste momento, honrosamente, em nome do Clube Literário e do público, eu cumprimento a excelentíssima Cônsul-Geral da República da Polônia, a senhora Marta Olkowska. Seja muito bem-vinda, receba o nosso carinho e apreço. Estamos muito felizes com a sua presença. Boa noite, dobry wieczór. É um prazer estar aqui com vocês nessa nobre iniciativa de trazer um pouquinho a poesia às nossas vidas, especialmente nesse momento que atravessamos, que eu acho é um momento único, que vai ser lembrado pelo resto das nossas vidas e que proporciona uma oportunidade de parar, pelo menos baixar a velocidade na nossa vida, escalhar, ouvir mais poesia, ouvir mais a música boa. Então, gostaria de parabenizá-los pela iniciativa, Clube Literário de Władysław Raymond. Eu acho muito oportuno esse momento, uma noite do sábado, para ouvir um pouquinho a poesia. Para mim é uma honra estar na companhia de pessoas tão conhecidas aqui no Brasil pelo seu trabalho em prol da literatura, da poesia. É um prazer, senhora Regina, estar com a senhora aqui. Piotr, acho que é a única oportunidade desde que a minha família chegou e eu, nos ver assim pela câmera do meu telefone. E gostaria de parabenizar também a senhora Ludmila Pawłowska, que também não tive prazer conhecê-la ainda pessoalmente, pela essa iniciativa na União da Vitória, em plena Santa Catarina, para proporcionar a nós essa noite da poesia polonesa. E também é um prazer conhecer pela câmera do meu telefone o senhor Michał Kobelinski. Já ouvi algumas coisas sobre o seu trabalho. Acho que teremos no futuro próximo a ocasião de falar sobre seu trabalho. Quero conhecer a sua pesquisa, o que já foi feito, o que já foi descoberto aqui no Brasil. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite, e é um prazer para o Consulado da Polônia em Curitiba poder patrocinar esse evento. Agradecemos a sua valiosa fala nessa noite de hoje e nos despedimos. Muitíssimo obrigado. Com essas palavras, nós retomamos as nossas atividades aqui para oferecer ao nosso público instantes tão maravilhosos como esse. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Ludmila. Obrigado, Piotr. É uma satisfação enorme tê-lo conosco nesta noite, uma noite especial dedicada a temas tão instigantes e temas tão sensíveis. Pois bem, entre 1939 e 1945, a Polônia foi ocupada pela Alemanha e pela União Soviética. Os judeus poloneses foram isolados em guetos, a partir dos quais eram enviados para os campos de trabalho forçado e para os campos de extermínio. Portanto, trata-se de uma história traumática, de genocídio, com perda de vidas humanas, e
aniquilação da vida cultural polonesa. No entanto, é justamente deste estado de sofrimento extremo, de degradação do homem, que os poetas, que os literatos resistiram à Alemanha nazista e à ocupação soviética no pós-guerra, expressando sua humanidade. Então, para você, Piotr, e para que o nosso público entenda melhor esse contexto histórico em que surgem uma literatura e uma poesia, nós perguntamos a você: o que foram os guetos? E como era a vida social e cultural nestes espaços de controle, nesses espaços de repressão e nesses espaços de vigilância? Então, Michel, bom, primeiramente, muito feliz de estar aqui e nessa conversa frutífera que já tivemos e que teremos ainda pela frente. Então, veja, o que foram os guetos? Os guetos foram os bairros da cidade, assim, dependendo da cidade, consideravelmente grandes, que foram separados do resto da cidade por um muro, por uma cerca, dependendo da cidade novamente. E desses lugares foram desalojados os moradores anteriores, e nesses lugares foram alojados os judeus poloneses, ou pelo menos aqueles que os alemães consideravam os judeus. Então, assim, gueto de Varsóvia é um dos maiores. Para vocês terem a dimensão do espaço, andando de uma ponta a outra, a gente leva, tanto no sentido norte-sul, quanto no sentido leste-oeste, seria 1 hora de andada apertada para chegar de uma ponta a outra, para vocês imaginarem o tamanho do espaço. Então, imaginem que dentro da cidade de vocês, um espaço desses será, de repente, cercado por um muro e que lá vai se colocar uma parte da população. A parte da população, no caso, baseada num critério racial, num critério que não era nem identitário, porque muitas pessoas que foram fechadas nos guetos identificavam-se como polonesas, sentiam-se poloneses, falavam em polonês, não conseguiam mais nem falar em Yiddish. E essa separação, a própria separação, ela já faz com que o mundo seja separado para os melhores e piores, para aqueles que estão dentro e fora, para aqueles que vão ser mortos em primeiro lugar e aqueles que serão mortos em segundo lugar. A separação do mundo em guetos, a questão do muro entre os guetos, né, é a separação que faz com que seres humanos, uns e os outros, estejam se sentindo uns como melhores, outros como piores. E o gueto em si, então, por ali que eu comecei a dizer, vocês já podem imaginar a diferença de estratificação social dentro. Tinha todo quanto é tipo de classes sociais, tinha todo quanto é tipo de gente, inclusive, se a gente for pensar em autoidentificação, as pessoas que iam desde aqueles que só falavam polonês, era terceira geração, quarta geração, até aqueles que se identificavam 100% como judeus e nem polonês conheciam, ortodoxos, enfim, que viviam nas cidades pequenas ou então nos pequenos bairros, onde só conviviam com os compatriotas judeus. Então, uma parte da cidade desse tamanho, de repente, ela é transformada em algo que a gente poderia dizer hoje um campo de concentração, autogerido, com um conselho judaico no meio, conselho judaico 100% controlado pelos alemães. E ali dentro tem uma imprensa, mas é uma imprensa censurada, é uma imprensa que
não mostra toda a realidade, que mostra só aquele recorte, aquela mentira da realidade que os controladores do gueto permitem. E um grande escritor polonês, injustamente desconhecido, Józef Mackiewicz, num dos seus livros onde ele escreve sobre o totalitarismo soviético, ele fala que o totalitarismo soviético foi quem tirou do ser humano a possibilidade, a liberdade do caminho. O ser humano, pelo Mackiewicz, seria identificado como aquele que se movimenta livremente de um canto para o outro por vários tipos de caminhos. E então, controle da liberdade de se movimentar seria, então, a invenção do totalitarismo soviético. A gente sabe que, no caso dos guetos, no caso do totalitarismo nazista alemão, foi a mesma coisa. Então, essa questão de retirar a liberdade de movimento, né, de controlar, de reprimir, isso se dá de várias maneiras, em várias ondas. Por exemplo, logo no início inventa-se a ação sanitária anti-epidemiológica, onde as pessoas são obrigadas a ficar 24 horas na fila para se sanitizarem dentro de um banho público, né? Imaginem, a gente está numa situação de epidemia. Se obrigatoriamente, de repente, aparecem os órgãos de coerção, aparece polícia e obrigatoriamente leva a gente para a fila, para todo mundo tomar banho num espaço público e a gente fica 24 horas naquela fila. Epidemia se espalha. E assim, eram as maneiras, né, indiretas para atingir aquela população. E ali, junto com isso, também cresce corrupção, cresce tudo que é negativo dentro do ser humano, porque ali vive-se de acordo com os ditames do instinto de sobrevivência. Agora, vida cultural, vida social, olha, existe um registro único no mundo, que é Arquivo Ringelblum. Arquivo Ringelblum foi uma tentativa de um grupo, Onek Shabbat, dos judeus dentro do gueto, grupo liderado pelo historiador Emanuel Ringelblum, de salvar tudo quanto é tipo de registro referente à vida no gueto. Então, a gente tem ali desde os cupons pelos quais poderia se comprar um mel falsificado, até as reportagens escritas por um carteiro, Perec Opoczyński, por sinal, em Yiddish, diários pessoais escritas em polonês, em Yiddish, em uns dois idiomas simultaneamente. Os poemas de Schlengel nos chegaram em parte, graças ao arquivo Ringelblum. Então, assim, uma tentativa de mostrar como era a vida no gueto, o que a gente pode saber hoje a respeito da vida no gueto de Varsóvia, se deve muito justamente a arquivo Ringelblum. Entradas para o teatro que funcionava dentro do gueto, vários teatros. Os relatórios de visita nos espetáculos dentro do café cultural, Café Stuka, aonde se apresentavam Vera Grahn, Władysław Schlengel e aquele que é conhecido como o pianista, o Władysław Szpilman, juntos. No entanto, nas memórias de Szpilman a gente não tem nenhuma menção sobre Schlengel ou Vera Grahn. Vera Grahn porque era os dois, na verdade, em algum ponto eram desafetos do Szpilman, e os dois, enfim, Szpilman diz que Vera Grahn espionava para os alemães, a Vera Grahn diz que Szpilman era policial judeu, a gente nunca vai saber disso. A gente sabe que Schlengel foi o policial judeu que, no momento, desistiu de ser policial judeu porque estava vendo para onde a história estava levando esses que, em nome de manter a ordem no gueto, foram utilizados como exterminadores do seu próprio povo em uma parte, né? Então, assim, extremamente complicada a questão de vida social, cultural dentro do gueto, né?
Conselho Judaico com a sua cabeça e com vários tipos de órgãos dentro, polícia judia entre eles, enfim, órgão antiepidemiológico, órgão que, enfim, trabalhava anticorrupção, pequeno Estado dentro do Estado, controlado, no entanto, o tempo todo pelos alemães. Eu acho que isso aí poderia se falar sobre os guetos, e aí, uma vez que a gente fala desse contexto, tem que falar que os guetos foram exterminados, seja pela fome, seja, no caso de gueto de Varsóvia, primeiro, por levar as pessoas, cerca de 300 mil pessoas, para o campo de extermínio em Treblinka, e, posteriormente, pela destruição do bairro que era o gueto no levante de Varsóvia, quando os judeus sublevaram-se contra os alemães, e os alemães resolveram, então, queimar o bairro para acabar com todo mundo que permaneceu lá dentro. Para não me estender demais, eu acho que fico por aqui com essa resposta. Ok, muito obrigado. Enfim, sabemos que nessa época atroz, a poesia e a literatura, elas foram condenadas ao exílio, foram condenadas à clandestinidade. Elas expressavam-se de forma intensa, assinalando que, mesmo diante da tragédia, mesmo diante da resignação, diante de tantos males no mundo nessa época, é possível refletir a existência humana, sua história, trazendo também o lirismo, a ternura, valores transcendentais, a exemplo do Krzysztof Baczynski, ou ainda o caos e horror que contrastam, por exemplo, com o patriotismo, com o grotesco, com o humor, através do Tadeu Gajcik. O que pode a poesia, Piotr, enquanto ação de resistência à intolerância e reflexão sobre a existência humana? E, além disso, no início de 2019, o curso de Letras da Universidade Federal do Paraná realizou um seminário bastante importante chamado O Gueto de Varsóvia, Sua Memória, Seus Escritos e Seus Poemas. Você poderia falar sobre os resultados deste evento? Bom, um dos resultados deste evento é que a gente está aqui junto, suponho eu. Mas, assim, para te responder primeiro sobre a questão dos resultados do evento, é extremamente difícil de medir os resultados desse tipo de eventos. A gente meio que tenta lançar a isca para as pessoas, para que elas se interessem, tenta mostrar a riqueza e riqueza de reflexão que tudo isso tem para o momento, e a gente nunca sabe o resultado final, né? Porque é meio como você semear sem ver. Depois a semeadura ela aparece nos momentos mais inesperados, quando alguém diz estive ali, ou então quando você vê que alguém desenvolveu um tipo de ideia, pesquisa a partir de um seminário desse tipo. Então, assim, resultados do evento, eu imagino que, por mais que seja difícil de mensurar, é fazer com que as pessoas reflitam a respeito do que aconteceu, e é extremamente importante nos tempos de hoje, onde a gente vê autoritarismo de várias maneiras crescendo, ir observando, né, que não é nenhuma coisa nova, que é algo a que ser humano é sujeito, que ser humano repete. Então, eu imagino que o resultado é justamente divulgar a história, divulgar maneiras de resistir, dar algum tipo de aviso, né, sobre o que aconteceu e que pode estar voltando a acontecer no momento. O que pode a poesia? A poesia, teoricamente, não pode nada, mas a poesia ela tem um papel muito importante. Eu, assim, penso que literatura toda tem esse papel. Em algum momento, quando você lê poesia, quando você lê literatura, você recebe o outro dentro de si.
você por um momento é o outro, por meio de ativar a sua imaginação, por meio de ativar a sua sensibilidade imaginativa, você recebe o outro dentro de si, você é o outro. E isso ali é o exercício de empatia. Então, assim, da mesma maneira como o evento pode ter ocasionado um exercício de empatia, a poesia, ela também ocasiona esse exercício de empatia, faz com que a pessoa tenha a possibilidade de sentir o outro e então amplia o seu mundo. Amplia o seu mundo e seu mundo inclui aqueles que, de repente, poderiam parecer excluídos em um momento ou outro. Quando a gente lê poesia de Schlegel, a gente consegue vivenciar o que ele vivenciou. Quando a gente lê Szymborska, a gente consegue olhar para o mundo com um olhar profundo, leve e pesado ao mesmo tempo, né? Bem-humorado e irônico, mordaz e simpático. Tudo isso porque, de alguma forma, nos identificamos com o autor. Com poesia, como ela fala diretamente às nossas emoções, muitas vezes, isso ali pode ser mais fácil. Então, assim como ironia, a poesia, eu imagino que ela tenha um poder de unir a gente. Eu vou dar um exemplo para a gente pensar isso dentro do universo brasileiro. O poeta, antigamente, era a voz de Deus. O poeta era o inspirado que recebia a voz divina e que passava a voz divina, era um sacerdote, passava a voz divina para os outros. E dentro do livro do Miłosz, que eu mostrei, o testemunho da poesia, o Miłosz meio que fala, poeta é aquele que consegue traduzir a voz de muitos em sua própria voz. A voz de muitos, a voz do povo, portanto, a voz de Deus. Essa é a voz do poeta, que fala para nós meio que de dentro de nós. E isso ali faz com que a gente não se sinta sozinho, com que a gente possa se unir, com que a poesia de Schlegel, por exemplo, possa ter sido usada como um dos estímulos à eclosão do levante do gueto de Varsóvia, porque as pessoas vêm e, de repente, ganham um denominador comum, elas se identificam dentro da mesma história. Falei que ia trazer isso para a realidade brasileira. Pensem no Chico Buarque, no poder da palavra do Chico Buarque, grande poeta, por mais que ele não goste de se denominar assim, mas o grande poeta que consegue captar muito da alma do momento, da alma brasileira, e traduz aquilo nas palavras que todo mundo consegue considerar como suas, consegue se identificar. De repente, todo mundo junto, cantando, de repente, todo mundo se comunicando com as palavras que não são deles, mas que passam a ser deles, né? Então, essa questão de empatia, essa questão de estar no outro, eu acredito que o poder que a poesia tem, essa é a maneira de resistir, das maneiras mais fortes. Sem falar a poesia, ela é um não. Poesia, ela é o fóssil. Perdão, poesia é a língua que a gente fala, é o fóssil da poesia. Então, poesia é uma linguagem que cria o mundo. Poesia é a língua em ação, diferentemente da língua cheia de rotinas que a gente tem. Então, poesia é um não. Poesia é uma discórdia contínua e, nesse sentido, incentiva a todo tipo de resistência. Ok, já que você tocou em Schlegel, que foi um conhecido poeta, jornalista, ator, e que morreu no gueto de Varsóvia em 8 de maio de 1943, e seus escritos levantam a questão do destino judaico, a solidão, o amor pela terra natal, mas, acima de tudo, o amor pela cidade de Varsóvia, entre outros tantos temas, como sabemos. Suas obras mais conhecidas são Monumento, Contra-Ataque, Uma Janela para o Outro Lado. Então, qual a importância de Schlegel para a literatura polonesa? E, além disso, como a tradução é uma de suas paixões, Piotr,
o que mais te emocionou em Uma Janela para o Outro Lado, obra esta que você traduziu para o português? Então, eu não sei se você está me ouvindo, Michel, porque aqui deu Sim, sim. umas paradas na internet, está tudo certo? Então tá. Veja, a questão da importância do Schlegel é uma coisa problemática, inclusive, porque em 2013 saiu o livro, segundo livro, por sinal, com as poesias do Schlegel na história da literatura polonesa, com o título Władysław Schlegel, poeta nieznany, Władysław Schlegel, o poeta desconhecido. Enquanto você falou do Krzysztof Kamil Baczyński, do Tadeusz Gajcy, que basicamente todo mundo conhece, que são da geração dos Colombos, aqueles que descobriram o mundo durante, enfim, a adolescência deles, a entrada deles na idade adulta se deu na época cruel da Segunda Guerra, portanto, segundo o livro do Roman Bratner, eram chamados de Colombos, porque assim, nesse momento, entraram no mundo e conheceram um mundo novo, um mundo sem moralidade, um mundo com valores diferentes. Não foi diferente o Schlegel, e, no entanto, a historiografia polonesa deixa o Schlegel um pouco de lado. E é pelo tema que lida com a questão judaica. E veja que o Schlegel foi o poeta que escreveu em polonês, de início ao fim, e que, no seu livro, publicado clandestinamente no gueto, incluiu um prefácio para o leitor polonês. Imagina, o livro escrito em polonês que inclui um prefácio para o leitor polonês que não é capaz de entender a realidade por trás do muro do gueto, a realidade do outro. Então, o Schlegel, eu acho, uma figura extremamente importante, justamente porque amplia essa visão da literatura polonesa, que muitas vezes é reduzida aos poetas apenas poloneses, que se escreve, que enfim, são vistos dentro do mainstream da literatura polonesa, embora, por exemplo, o Krzysztof Kamil Baczyński seja meio judeu, então, pelas leis de Nuremberg também teria que se encontrar no gueto, e é grande poeta do patriotismo polonês, do Levante de Varsóvia, e assim, claro, poeticamente, de ponto de vista da poesia em si, tanto Gajcy quanto Baczyński são superiores a Schlegel, mas a importância do Schlegel, eu acho que é justamente essa questão do testemunho e de mostrar quanta coisa que a historiografia da literatura polonesa às vezes deixa de lado, ficando só dentro daquela corrente principal, deixa de lado justamente aquilo que fez a riqueza do Miłosz e do Herbert, o país multiétnico, o país de muitas verdades, de muitas realidades, o país não binário. E o Schlegel muitas vezes mostra isso, né? Então, assim, é uma obra testemunhal muito forte, é uma obra testemunhal chocante. Eu imagino que a gente consegue sentir um pouquinho do mundo do Schlegel, às vezes nem tanto pela questão dos poemas, mas lendo aquela obra em prosa, O que eu lia para os mortos, que descreve o momento antes do assim chamado primeiro levante, quando os alemães estavam tentando liquidar o gueto de Varsóvia em janeiro de 1943, e ali houve uma manifestação armada contrária, e ali isso ali fez com que os alemães se preparassem melhor, e só em abril daquele mesmo ano chegassem com a ideia de aniquilar o gueto, e encontraram os judeus armados e prontos para resistir. Então, acho que ali a gente pode falar da questão da importância. Veja, a questão da tradução, como que é a tradução que mais emociona? Eu acho que, assim, a tradução em si, ela é uma janela para o outro lado. Você vai e mais, assim como eu falei, o leitor recebe dentro de si o poeta, o tradutor recebe muito mais, porque tem que dar a ele a sua própria voz, né? Tem que recriar a própria voz do poeta
por meio de suas palavras. Então, a gente tem esse contato quase mediúnico com o texto. E ali, por um lado, a gente se emociona, por outro lado, a gente precisa ser extremamente racional. Por isso, como a Regina disse, esses livros poéticos, olha, o Schlegel foram 4 anos, Fitzowski foram 4 anos, leva muito tempo de ler, reler, para a gente, entre outras coisas, separar a emoção da racionalidade, para a gente conseguir se afastar do texto. Então, assim, se eu for para te responder hoje em dia, o que mais me emocionou, eu não sei, não conseguiria te responder. O Schlegel, ele me emociona, mas a leitura, a tradução do Schlegel é um fruto de uma vivência longa toda. Então, eu vou para a cidade de Varsóvia, e eu ando pela cidade de Schlegel, eu ando pela cidade que não existe, pela cidade dos fantasmas. E eu me emociono diante de um dos edifícios que sobreviveu, dos pouquíssimos edifícios que sobreviveu do gueto, e que é o lugar onde, durante um certo tempo, viveu o Schlegel. A gente não sabe aonde, a gente não sabe o número do apartamento, a gente só sabe que é ali. Aonde que eu me emociono? Eu acho que não me emociono mais no processo da tradução, mas isso aí fica dentro de mim. Então, eu ando de noite do inverno na cidade de Varsóvia, pelo Muranów, que não tem nada do lugar do gueto, sabe? E ali, de repente, eu paro no lugar que a gente vê um vestígio. E aí você sente que todos eles estão ali ainda, embaixo do chão. Todo esse mundo, toda essa coisa está ali. São os relances. Você anda de metrô embaixo do Muranów, embaixo do bairro que era gueto, e, de repente, a sua imaginação faz com que você por onde você esteja andando. Então, esses são os momentos emocionantes, e são os momentos que serviram tanto para criar a tradução, quanto foram aprofundados pela tradução. Serviram para criar a tradução, porque a tradução, de algum modo, nasceu desse tipo de fascínios. A procura pelo Schlegel nasceu desse tipo de relances, de andar com o senhor Jan Jagielski, também com meu tio-avô, pela parte de Varsóvia, que era gueto. E essas andanças, sabe, de alguma maneira você esvazia emocionalmente no trabalho de tradução. Você faz um tributo, você para de sonhar com isso, ao mesmo tempo, na hora que faz o relance é muito mais forte, você está muito mais presente ali. Então, não te respondi direto, mas, assim, o que mais me emociona é isso. De repente, eu estou ali e eu tenho aquela sensação do Fitzowski. Eu queria apenas andar, mas andando pisoteio. Ok, obrigado. Falando de Vygotsky e de seu testemunho sobre os sobreviventes do nazismo, da sua luta contra o esquecimento, a gente não pode deixar de pensar na leitura das cinzas, que você traduziu pela editora Ainé em 2018. Gostaríamos de saber um pouco dos bastidores, isto é, que você já respondeu um pouco, né, sobre os desafios da tradução, mas no caso do Yert, e do contato que você teve com a família dele na Polônia. Ok. Então, livrinhos, infelizmente, eu acho que estão esgotados. Aqui está a janela para o outro lado, né? O livro de poesias do gueto, do Schlegel. O trabalho, um dos maiores trabalhos desse livro, na verdade, foram as notas de rodapé, para situar todas as situações que estão dentro da poesia e precisam de contextualização. A Leitura das Cinzas, do Fitzowski, é esse livro aqui, e é, sem dúvida, a obra tradutória mais desafiante na minha carreira até agora, porque o Fitzowski é um tradutor, é um poeta extremamente complicado para se traduzir. Então, os bastidores, desafios de tradução do Fitzowski. Veja, o Fitzowski, ele cria a sua própria linguagem, ele faz uma outra opção diferente da opção da Świerszczyńska, por exemplo, do Miłosz, que resolvem simplificar, do Różewicz, que resolvem simplificar de algum modo a linguagem poética. O Fitzowski, ele entende que tem que se criar uma nova linguagem, uma linguagem quebrada, é um pouquinho como Paul Celan, para expressar
o trauma vivenciado para expressar aquilo, não há mais a linguagem corrente. A linguagem corrente não comporta isso. É necessário inventar uma outra linguagem poética que permita esse tipo de expressão. E essa é a tentativa de Vysotsky, de encontrar uma linguagem muito densa, muito significativa, e, ao mesmo tempo, uma linguagem que obrigue, que envolva o leitor, que faça com que o leitor entre naqueles espaços indefinidos e solte sua imaginação, para poder se identificar com a poesia, com o lugar. Bastidores da tradução, vejam, o livro do Vysotsky eu encontrei por acaso, como, enfim, eu conhecia o Jerzy Vysotsky como poeta infantil, na minha época, enfim, da criança na Polônia. Conhecia o Jerzy Vysotsky como poeta, autor de letra de música, mas pouquíssimo conheci o Jerzy Vysotsky como poeta enquanto eu estava lá na Polônia, porque Jerzy Vysotsky também foi um dos poetas proibidos durante muito tempo na Polônia. Esse livro saiu primeiramente em Londres, depois saiu clandestinamente na Polônia. Eu tenho aqui também, posso mostrar como que eram esses livros clandestinos, porque é algo interessante. Veja, aqui é A Leitura das Cinzas, o livro clandestino, editado em 86 na Polônia. Aqui é um outro livro do Vysotsky. Então, assim, clandestino, mas a gente percebe que com uma qualidade legível, né? Então, assim, minha vivência com Vysotsky foi descobrir essa poesia já depois de mais velho, e aqui no Brasil. Eu conhecia um pouquinho de Vysotsky na Polônia, mas aqui no Brasil o conhecimento foi mais forte. Eu encontrei um livro editado pela A Leitura das Cinzas, editada pela Fundação Pogranicze, editora Pogranicze, lá de Sejny, que, enfim, a sede deles é na casa de Miłosz, onde Miłosz vivia, a família de Miłosz, na época entre guerras. E ali eu fui atrás. Eu primeiro, durante um seminário organizado na Universidade Federal do Paraná sobre os justos poloneses, eu entrei em contato com a família pedindo autorização para publicar os poemas num livreto que acompanhou o evento. E desde então começamos a conversar, e a conversa sempre foi uma conversa muito simpática, muito cordial. E num momento eu estava indo para a Polônia, saindo enfim, não poderia ir direto para a minha cidade, teria que ir para em Varsóvia. Escrevi para a família de Vysotsky, que disseram: você não vai ficar no hotel de jeito nenhum, você vai vir aqui em casa. E ali me convidaram, eu fiquei na casa deles, já depois da morte do Vysotsky, e ali tem um pormenor. A Bieta Vysotská, a esposa do Vysotsky, a viúva do Vysotsky, era uma criança que foi salva do gueto de Varsóvia. Com 6 meses de idade, ela foi resgatada, levada para outro lado do muro, e só chegou a saber que era criança de origem judaica, mais ou menos aos 17, 18 anos de idade. Foi levada para o outro lado do muro pelo grupo da Irena Sendler, e uma das integrantes desse grupo foi a mãe dela, polonesa, que criou ela acreditando que é a filha dela. Só que assim, ela cresceu e aí começou a ver as coisas que não batiam, começou a enfrentar a mãe, e ali descobriu essa sua história judaica, da qual sobrou apenas a colherzinha que mandaram junto com ela para o outro lado, e na colherzinha tem a data de nascimento dela e o nome. Por isso sabia que nome que era e quando que nasceu. Enfim, é esse o registro de nascimento que ela tem. Então, para não alongar muito, que o tempo está correndo, quando eu conheci Bieta pela primeira vez, eu, enfim, parei na casa da filha do Vysotsky, na casa da Ania, e nós fomos conhecer Bieta, fomos almoçar num restaurante, e de repente eu vi
filha da Anya, a neta da Bieta, uma criança Lili extremamente vivaz, inteligente, bom, hoje em dia é uma senhorita já, mas assim, uma criança, aquela vida toda. Eu vi a Beta do outro lado e aí passa pela minha cabeça a ideia seguinte: meu Deus, se não fosse por um milagre, essa criança não estaria aqui. Você percebe uma situação onde as pessoas, onde você do lado de fora percebe o milagre desse povo todo existir. E ao mesmo tempo você percebe que tudo isso é tão comum, tão normal, que essa vida ali é o normal. Então, assim, quando o Fitzosky, nas últimas palavras do livro, fala no poema que fala sobre Beta, ele fala: tuas mães, as duas, foram quem te ensinou a assim não te surpreenderes nada quando dizes eu sou. Aí eu vi isso, sabe? Essa falta de aprender com o que estou vivendo. E aí eu, do outro lado, presenciando um milagre, porque essas pessoas, enfim, sobreviveram por milagre, por ação de não sei quantas pessoas, pelo despojamento da própria mãe física que entregou a outra que acolheu. Então, assim, os encontros extremamente ricos. E desde então a gente se mantém nas relações de amizade, a gente se escreve, enfim, não sei, de alguma forma eles me adotaram e eu adotei eles, e a gente segue numa relação muito familiar, muito cordial, muito, enfim, familiar, eu acho que é a palavra. Então, assim, eu tive todos os privilégios de um tradutor, porque eu pude ver todas as traduções que foram feitas até então da obra que eu estava traduzindo, que não era fácil. Enfim, deram possibilidade de ouvir o próprio Fitzosky gravado, lendo os poemas, sabe? Você entra no mundo do poeta muito mais forte e o resultado do trabalho também se torna muito melhor. Ok, obrigado. Em A Leitura das Cinzas, há uma passagem que eu gostei muito, e principalmente de um texto também que você escreveu há um tempo atrás, que diz o seguinte: Muranov se ergue sobre as camadas do morrer, a fundação apoiada em osso, os porões nas valas, esvaziadas de gritos. Ora, essa metáfora emocionante e, ao mesmo tempo, aterradora, Piotr, faz-nos pensar numa arqueologia da memória proposta pelo nosso colega da UNB, o Henrique Seviersky, uma vez que tanto o Holocausto quanto o comunismo, eles revolvem um passado que não passa, um passado que está na memória dos sobreviventes, um passado que está na consciência de muitas pessoas, nas atitudes, nas cicatrizes e nos cacuetes, como diz nosso colega. Então, como é que a gente pode fazer para desenraizar essas camadas de memória através da literatura e através da poesia? E mais ainda, o Luiz Henrique Boudin disse numa matéria no site Escotilha o seguinte: Fitzosky e a presença das cinzas e suas ausências, que este autor possibilitou voz aos devorados pelas raízes dos pinheiros. O que dizer das árvores testemunhas? De árvores como memórias vivas, indicadoras da ausência daquelas pessoas que morreram tragicamente e que não estão mais conosco hoje, Piotr. Então, veja, o Fitzosky ele tem um poema à volta do Gutenberg. Enfim, eu espero um dia ainda poder fazer uma antologia de outros poemas de Fitzosky, tem muitos, mas a tradução de Fitzosky é um desafio muito grande, então, assim, eu quero fazer muito,
Dali eu não me contento com o que eu já tenho, penso que vou conseguir fazer mais, mas sobre as camadas, o Vygotsky diz, e se não existe um signo mais durável que nós também não existimos. Então, a questão das camadas, como escavar essas camadas, como chegar até essas camadas, eu imagino que uma das poucas maneiras que existem é pela literatura, pelos signos que nos sobraram, né? Porque se não existe o signo mais durável que nós também não existimos. Então, nossa existência, afinal de contas, de ponto de vista histórico, ela se resume àquele signo que sobra de nós. Então, ela se resume àqueles poemas escritos no papel, os poemas de Schlegel, os papéis que sobreviveram à Guerra de Varsóvia, enquanto 500.000 dos seus habitantes não sobreviveram no fogo. O signo mais durável que nós, a questão de ir escavando, né? Como que a gente pode fazer isso? Bom, primeiro lendo, segundo fazendo todo o trabalho de receber dentro de si essas leituras. As leituras elas vão desatar cadeias de associações múltiplas, vão desatar um monte de possibilidades imaginativas e nesse sentido a gente vai descobrindo, né, os sinais dos cemitérios mortos, numa outra citação de Vygotsky, né, a gente vai tentando resgatar o que sobrou daquele mundo, conversando com aqueles que estão aqui entre nós ainda, cada vez menos, mas ainda existem, né, registrando os depoimentos, lendo os depoimentos daqueles que viram, conversando também com as pessoas que conviveram com eles, tudo isso ajuda a construir um monumento de ausência, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer, construir um monumento de ausência, né? E assim, essa tarefa é tão importante lá na Polônia quanto aqui. Aqui também existe um movimento um monumento de ausência enfim, que não existe como monumento, existe a ausência que exige o monumento. A ausência dos negros, a ausência da memória de ditadura, tudo isso faz com que a gente precise escavar as camadas do esquecimento, as camadas do morrer, para tentar trazer à tona aquela realidade toda, para tentar trazer à tona aquilo que talvez, por ser escrito, possa fazer com que a gente não repita os erros dos nossos antepassados. Resgatar a tradição, do jeito que Herbert resgatava a tradição, para que a gente possa, talvez, conseguir avançar um pouquinho na repetição das situações. Então, a conversa com os outros, mas também a conversa com as árvores, né? Dentro de um Schlagplatz, aquilo que era um Schlagplatz em Varsóvia, hoje em dia é um dos quintais de uma das escolas, ainda existem os álamos que estavam ao lado da rampa de onde os trens partiam para Treblinka. Ao lado do campo de Birkenau ainda existem as bétulas que viram, que conviveram, que foram alimentadas com as cinzas, né? As bétulas sobre as quais fala o Georges de Huberman no seu livro Cascas, as bétulas que foram levadas da Polônia para Berlim para tentar replantar dentro da cidade de Berlim esses sinais de memória, enfim, material, mas uma memória que não existe em palavras, né? A árvore, ela pode ser vista como um dos eixos do nosso mundo, e a gente convive com várias árvores testemunhas. Um dos casos mais interessantes, talvez, eu descrevi num artigo sobre uma ameixeira amarela, a Mirabellinha, que estava
no lugar que hoje em dia é Muranów, que era o gueto de Varsóvia. E a Mirabelinha sobreviveu o mundo pré-guerra, sobreviveu a guerra, sobreviveu o gueto, sobreviveu o comunismo, sobreviveu a queda do muro, mas não sobreviveu às empreiteiras, que tiraram a arvorezinha que era testemunha daquilo tudo. E a Mirabelinha, ela apareceu em um dos contos, reportagens da Hanna Kral, que estavam situados em Muranów, onde os dois protagonistas que viviam nos blocos novos construídos no lugar que era o gueto, eles se queixavam que dentro da casa deles tinha fantasmas. E eles estavam tentando descobrir que fantasmas que eram, que podiam ser. Então, tia, o cunhado que não gostava deles, ou não sei o quê. E ali, em algum momento, se deram conta que estavam no meio do lugar que era gueto, e que ali poderiam ser fantasmas judeus. No início, revoltados, mas nós não fizemos nada contra eles. Mas essa era a casa deles, esse era o lugar deles. E a Mirabelinha aparecia ali justamente como um sinal dessas camadas do morrer, dessa memória esquecida, né? E essa Mirabelinha, enfim, está lá como uma testemunha muda. E as pessoas aprendem, por meio desses fantasmas, a história do seu lugar e a história de si mesmas também. Então, assim, a árvore, ela serviu de alguma forma para isso. O fim da história da Mirabelinha, que foi assassinada lá pela empreiteira, é mais impressionante ainda. As pessoas desse mesmo bairro de Muranów, descrito na reportagem como as pessoas que estavam numa época completamente inconscientes do passado do lugar, essas mesmas pessoas fizeram uma campanha em rede e aí descobriram que alguém tinha compotas de Mirabelinha. Então vamos replantar a Mirabelinha. Num outro lugar, pertinho daquele lugar original, vamos plantar a filha da Mirabelinha. E aí plantaram uma semente, mas não sabiam que a semente fervida não brota. Continuou a ação de procura, e aí descobriram que uma das pessoas que foi obrigada nos anos 80 a sair da Polônia, uma das pessoas que estava envolvida com o movimento de solidariedade, antes de sair da Polônia, presumia-se para sempre, né, fugindo das repressões comunistas, levou consigo as sementes da Mirabelinha, porque a Mirabelinha estava na frente da janela dele, esse era o cheiro da infância, e ele queria ter esse cheiro da infância para onde quer que ele fosse. Ele foi parar em Washington, Estados Unidos, e de lá vieram as sementes da neta da Mirabelinha original. Elas foram replantadas ao lado do lugar de onde foi desenraizada a Mirabelinha original, e até lá estão hoje, tudo isso por movimento de comunidade que vive em Muranów e que quer cultivar essa memória, que quer desencavar essas camadas de morrer. A Mirabelinha, ela virou o livro fantástico de Cezary Harashimowicz, um livro infantil, que a gente poderia dizer literatura de testemunho infantil, onde justamente por meio de imaginação, a narradora do livro é Mirabelinha. A Mirabelinha fala e conta toda a história do lugar, mas numa linguagem acessível para as crianças. E ali livro infantil, mas o livro que lida com essa história difícil e que faz com que, de repente, essas crianças ganhem já no start uma consciência que a gente não tem. Então, assim, imagino que essas sejam as maneiras de lidar com as cinzas, com o esquecimento, com as camadas de morrer. E a árvore, enfim, está ali, né? O Didi Huberman diz que a palavra que a gente tem para o ainda onde ela esse peixe físico, né? Papel é questão nas nossas memórias, e a árvore meio que serve para isso, né? O papel é feito da árvore. Ok, acho que está... deu uma travada aqui. Ainda está.
deu uma pequena travada. Enfim. Vamos esperar um pouquinho. Ok. Tá me aparecendo aqui com um problema de conexão. Está me ouvindo, Michel? Estou, agora estou. Então tá bem. Então, creio que, enfim, a condição do tempo está um pouco problemática por aqui, está chovendo, né? Tipo uma tempestade e tal. Você quer falar mais? Quer terminar o seu pensamento? Eu não sei, enfim, até onde eu fui. Eu estava falando das bétulas de Überman e daquela metáfora, né? Que das cascas da árvore você faz o papel. O papel é recipiente para a nossa palavra. Então, assim, é isso que leva a nossa memória adiante, né? Mais ou menos aquilo que Vygotsky diz: se não existe um sinal mais durável que nós também não existimos. Papel, a árvore tem esse papel de preservar a memória. Ok, agradecemos muito, mas para a gente finalizar aqui esse nosso papo instigante, poderíamos ficar falando aqui por muito tempo sobre esse assunto. E, por fim, o que o público que nos assiste pode aprender com os poetas selecionados para esse primeiro concurso de declamação de poesia polonesa traduzido para a língua portuguesa? O que você tem a dizer como palavras finais para todos nós? Pois, tem mania universitária de ler ela em voz baixa, de raciocinar, mas o poder da palavra poética, ele se assume quando ela é proferida em voz alta. E por que declamar, estudar poesia polonesa? Veja, quando mais eu conheço a cultura do outro, mais eu sou, mais eu me amplio, maior eu me torno. Portanto, quanto mais literatura, cultura alheia, mais eu conheço a minha própria, mais eu faço a mim mesmo. Então, assim, o que a gente pode falar para o público? O que pode aprender? Olha, aprendizado vai ser individual de cada um, mas essa possibilidade de contato com os versos, de receber esses versos dentro de si e proferir eles em voz alta, é uma possibilidade de se ampliar, de se tornar maior, de se conhecer melhor, de procurar também as histórias próprias, porque no Brasil a gente tem tantas histórias quantas aqui, imagina, a Gamboa no Rio, ou Museu do Cemitério dos Pretos Vivos ao lado do Museu do Futuro, né, que por sinal um é particular e outro investido, enfim, os nomes das ruas por onde a gente está passando, né? Poesia é filha da memória, disse o Herbert, mas eu imagino que ela seja tanto a filha quanto a mãe da memória. Então, assim, esse contato com a poesia, contato mais intenso, contato que vai permitir a cada um ler, portanto, colocar em voz alta, colocar de si aquilo que pode ser contido dentro daquela partitura que é a poesia, é a possibilidade única de cada um se conhecer melhor, de cada um se ampliar. Muitíssimo obrigado. Tivemos lições aqui de história, de literatura, de poesia, e nós ficamos muito orgulhosos com isso, e nosso coração se enche de alegria e de possibilidades também. Portanto, agradecemos a sua participação. Agradecer a você, a Ludmila, o convite, a possibilidade de estar aqui com vocês. Foi um prazer imenso poder compartilhar disso tudo. Obrigado pela organização, por tudo.